Olá, meus amores! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar a comparação de números decimais, certo? O módulo é o módulo 3, a página da 101 até a 106, beleza? Vamos lá? Comparação de números decimais. Os números decimais fazem parte do nosso dia a dia, quando eles estão presentes, por exemplo, em preços de produtos, em medidas de comprimento, em temperatura, em capacidade, entre outras situações, tá? Às vezes a gente nem percebe, gente, mas olha, veja só. Aqui nas medidas de capacidade litro, tá? No preço dos produtos, né? R$ 9,50, né? R$ 3,75 nas medidas, né? 1,83 m, 1,83 m, 1,43 m, né? Roberto, 2 metros, né? Só esse caixote é 63 centímetros, certo? Então, embora a gente não perceba, os números decimais estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo, tá? Observe as igualdades entre os números decimais a seguir. Aqui eu tenho que, ó, 15 décimos, tá? Veja que aqui eu tenho um zero, tá? Ou seja, uma casa decimal. Isso significa dizer que esse número, a vírgula vai andar uma casa decimal para a esquerda, ó, tá certo? Aí fica aqui. Aqui está na forma de fração e aqui na forma de número decimal. Andou uma casa decimal. Por quê? Porque aqui tem um zero. Então, vai andar uma casa. A vírgula estava aqui e ela vai deslocar uma casa decimal, tá? Aqui eu tenho 31 centésimos. Veja que 100 tem 2 zeros, não é isso? Isso significa dizer que esse número vai andar quantas casas decimais para a esquerda? 2 casas decimais, tá certo? Ó, tava aqui, aí andou 1, 2. Aqui tá na forma de quê? De fração, e aqui na forma decimal. Como é que a gente lê aqui? 31 centésimos. E aqui também, 31 centésimos, certo? Aqui nós temos o quê? 7 milésimos. 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Então, a vírgula vai deslocar 3 casas decimais. A vírgula estava aqui, aí ela vai andar 1, 2, 3 casas decimais, certo? E eu leio aqui 7 milésimos, certo? Comparar dois números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Vamos ver se eles são iguais ou desiguais, tá? Vamos ao primeiro caso. Primeiro caso, as partes inteiras, né? Quando as partes inteiras, o maior é aquele que tem a maior parte inteira. Ou seja, vamos ver o exemplo. Aqui eu tenho um número, né? 3 inteiros e 4 décimos. Quem é o inteiro? O inteiro é o que fica antes da vírgula, 3, tá? Qual é o inteiro daqui? 2. Quem é maior? 3. Então, 3 é maior do que 2. Ó. Eu estou comparando só a parte inteira, tá? Então, 3 décimos é maior do que 2 inteiros, 93 milésimos, certo? Ó, aberto sempre para o lado maior e fechado para o lado menor. Segundo caso. No segundo caso, quando as partes inteiras são iguais, o maior é aquele que tem a maior parte decimal. É necessário igualar inicialmente o número de casas decimais acrescentando zeros, certo? Então, aqui eu tenho como exemplo, eu tenho aqui 75 centésimos é maior do que 7 centésimos. Por quê? Olha, veja só. Aqui eu tenho o quê? 75 centésimos, certo? Então, para igualar, eu acrescentei um zero aqui, ó, nas casas decimais, tá? Para eu poder comparar. Aí, vamos lá. Quem é maior? É 75 ou é 70? É 75. Então, ó, 75 é maior do que 70. Significa dizer que 75 centésimos é maior do que 7 centésimos, tá? Terceiro caso. Se as partes inteiras forem iguais, comparamos os números, os décimos. Olha lá. Aqui eu tenho que as partes inteiras são iguais, ó, 12
12 inteiros e 55 centésimos, e 12 inteiros e 35 centésimos. Como aqui são os inteiros são iguais, ó, 12 e 12, eu vou o quê? Eu vou comparar os décimos, ó. Quem é maior? É 5 ou é 3? É 5, não é isso? Então, se 5 é maior do que 3, significa dizer que 12 inteiros e 55 centésimos é maior do que 12 inteiros e 35 centésimos. Beleza? Quarto caso. Se as partes inteiras e os décimos forem iguais, comparamos os centésimos. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho que 3 inteiros e 125 milésimos. E aqui eu tenho o quê? 3 inteiros e 188 milésimos. Então, eu vou comparar os, ó, décimo, centésimo, tá? Vou buscar as decimais, vou dar vírgula, é centésimo. Então, quem é maior é o 2 ou é o 8? Quem é maior é o 8, né? 2 é menor do que 8. Isso significa dizer que 3 inteiros e 125 milésimo é menor que 3 inteiros e 188 milésimos, tá? Ok? No quinto caso, se as partes inteiras e os décimos e os centésimos foram iguais, comparamos os milésimos. Veja só, aqui eu tenho 7 inteiros e 49 milésimos. São 3 casas decimais, né? Décimo, centésimo, milésimo. E 7 inteiros e 44 milésimos. Então, vamos comparar os milésimos. Quem é o milésimo? Quem é o 9? Ó. 9 e 4. Quem é maior? 9, não é isso? Muito bem. 9 é maior do que 4. Então, ó, 9 é maior que 4. Isso significa dizer que 7 inteiros e 49 milésimos é maior que 7 inteiros e 44 milésimos. Beleza, gente? Agora, vamos ver a ordem dos números decimais. Ó. Lembrando, gente, ó, que antes da vírgula fica a parte inteira, ó. Lembrando, lembra da unidade, dezena, né? A parte inteira é separada pela vírgula. O que vem depois são a parte decimal. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Logo depois da vírgula, eu tenho o quê? Décimo, né? Que é uma casa decimal. E a segunda casa é o centésimo, certo? E se tivesse outra aqui, seria o quê? Milésimo. Muito bem. Agora, vamos ver o seguinte. Observe os valores no quadro de ordem, a distância percorrida entre Aline e João. Eles estavam competindo, certo, gente? Então, a Aline, ela andou 33 e 107 metros, tá? E João andou 33 e 109 metros. Então, agora vamos calcular quem foi que andou mais, quem é que ganhou a corrida, certo? Vamos colocar a parte inteira, tá? Eu vou colocar aqui a parte inteira de Aline, que foi 33, no caso são iguais, né? Quem é que ocupa os décimos? É o 1. Quem ocupa o centésimo? É o 0. Qual é o número que ocupa a casa dos milésimos? É o 7. E do João? 33, e a parte inteira que vem antes da vírgula, não é isso? 33. Os décimos é o 1, o centésimo é o 0 e o milésimo é o 9. Como aqui, ó, veja que como o inteiro é igual, os décimos são iguais, o centésimo é igual, então eu vou diferenciar através de quê? Do milésimo. Então, quem é maior? É 7 ou é 9? É 9. Então, quem foi que ganhou essa corrida? Foi o João, não é isso, gente? Ó, porque os milésimos aqui é maior, tá? Um ótimo estudo. Até a próxima aula.